Olá! Como que você está hoje? Como é que está o seu dia? Como que está sendo a vida para você hoje? Eu desejo que você seja tremendamente abençoado. Eu desejo que você esteja bem. Eu desejo que, apesar de tudo que nós estamos passando, que você esteja passando, seus problemas, suas tribulações específicas ou suas alegrias, glória a Deus por isso, independente daquilo que você esteja passando, que você esteja sendo tremendamente abençoado, você, sua família, sua casa, todos os que te rodeiam, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus esteja presente na sua vida, que você esteja cheio do Espírito Santo, que a graça e a paz de Jesus estejam dentro do seu coração, te ajudando a decidir o que fazer e o que não fazer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Posso te fazer uma pergunta? E eu gostaria que você respondesse aí para você mesmo. O que Deus pode achar quando Ele olhar para dentro de você? O que Deus pode achar quando Ele colocar os olhos sobre você, sobre a sua vida? O que Deus acharia hoje, agora, nesse momento, se Ele estivesse olhando para você, se Ele estivesse sondando o seu coração, se Ele estivesse vendo o que está no seu pensamento, na sua alma, no seu espírito? É. Você já parou para pensar nisso? Você tem uma Bíblia aí perto de você? Na sua mão? Abra sua Bíblia aí, se você tem, no Salmo 139. Eu queria conversar com você sobre esse salmo hoje. A palavra de Deus, ela nos diz no Salmo 139, ele começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. E de longe o Senhor percebe os meus pensamentos. O Senhor sabe muito bem até quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Todos os meus planos, tudo aquilo que passa na minha cabeça, são bem conhecidos pelo Senhor. Antes mesmo que eu venha a falar alguma coisa, o Senhor já conhece inteiramente o que eu vou falar. O Senhor me cerca por trás e por diante e põe a tua mão sobre mim. Esse seu conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e é tão elevado que eu não posso atingir. Eu não posso entender. Como que o Senhor me conhece? Eu, pequeno, insignificante, pecador, o pior deles. E mesmo assim, o Senhor presta atenção em mim. Diante disso que nós lemos até aqui no versículo, do versículo 1 até o versículo 6, você já tem uma resposta para a pergunta que nós fizemos no início? Como que você se sentiria? Como que você se sente agora que você sabe que Deus conhece tudo? Tudo.
Ele conhece, ele sabe o que passa na sua cabeça, ele sabe o que passa no seu coração, ele sabe os seus planos, ele sabe aquilo que você está planejando, aquilo que o seu coração está desejando. Como que você se sente agora? A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos ser santos como Deus é santo. Que nós devemos procurar nos santificar a cada dia, à medida que nós andamos, à medida que nós caminhamos, à medida que nós trilhamos o caminho do Evangelho e aprendemos mais e mais do Evangelho de Jesus, da palavra de Deus, aprendemos cada vez mais os princípios bíblicos. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos santificar como Jesus é santo. Nós devemos ter Jesus como exemplo, como foco, como meta de alcançar. E principalmente agora, sabendo que Deus nos sonda, nos conhece, aonde nós estivermos, entenda bem. Não existe um lugar que a gente possa se esconder de Deus. Se nós estivermos nas trevas, no escuro, na maior escuridão, Deus ele nos enxerga ali, porque ele é luz. Se nós estivermos nas profundezas das águas, nas profundezas da terra, nos mais altos céus, Deus ele está ali, ele nos olha, ele nos enxerga, ele nos sonda. Deus ele nos busca. Olha só que tremendo, Deus ele te busca. E é mais interessante ainda que ele te busca, independente se você é ou não cristão, se você aceita ou não a ele, se você acredita ou não que ele existe, independente do que você pensa, ele está te buscando. Jesus ele fala para nós no livro de Apocalipse que ele está à porta e está batendo. Ele está na porta de todos, de mim, de você, de cristão ou não cristão, de quem crê ou não crê, de ateu ou de não ateu. Ele está na porta de todos, batendo. Se você abrir, independente da sua crença, independente do que você pensa a respeito dele, se você abrir, ele vai entrar, ele vai ceiar com você. E vocês vão ter um tete-a-tete, vocês vão ter um bate-papo, vocês vão conversar. E eu posso te garantir que vai ser difícil você não mudar o seu pensamento. Continuando no Salmo 139, a partir do versículo 7, ele fala assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá você está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Acabamos de falar isso. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus nos conhece. Deus nos conhece desde a fundação do mundo. Deus nos conhece desde quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Ele estava lá. Ele estava nos formando, ele estava cuidando para que nada desse errado. Ele estava ali,
ajudando, cuidando, formando, fazendo a obra e escrevendo os nossos dias antes de nós sermos formados. Preparando tudo para que a tua vida fosse um sucesso. Bastando para isso, você no seu livre-arbítrio decidir andar nos caminhos de Deus. Bastando para isso, você no seu livre-arbítrio decidir aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz, pagando com preço de sangue pelos seus pecados, pela sua vida, te livrando da morte e te trazendo para o reino da luz, para o reino da vida eterna. E aí o salmista começa a louvar a Deus por todas essas coisas. No versículo 14 ele fala: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, meu Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, e se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, e afastassem de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta, se em minhas atitudes, vê, Senhor, se no meu dia a dia algo te ofende, e me dirige pelo caminho eterno. Amém. Não existe lugar algum que você possa se esconder de Deus. Não existe nada dentro de você que Deus não conheça. Não existe nenhum pensamento, nenhuma atitude, não existe nada que você já tenha feito que Deus já não saiba. Nós vemos na palavra de Deus, durante o ministério de Jesus aqui na terra, aqueles 3 anos e meio que ele fez a sua obra, pregou o evangelho, curou pessoas, ressuscitou mortos, alimentou multidões. Durante esse tempo, Jesus por diversas vezes chegava para as pessoas, como ele fez com o cego Bartimeu, e perguntava para ele assim: o que você quer que eu te faça? Jesus não estava perguntando isso porque ele não sabia o que Bartimeu queria ou o que Bartimeu precisava. Ele estava perguntando isso para conhecer o que tinha dentro do coração de Bartimeu, para ver se Bartimeu era uma pessoa sincera, humilde. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. Aqui no Salmo 139, a gente está vendo que Deus conhece o que está no nosso coração, Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando ele chegou para o cego Bartimeu e perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Ele sabia o que ele precisava. Ele sabia qual era o desejo, mas Bartimeu podia ser orgulhoso. Bartimeu, na sua no seu direito de escolha, ele poderia zombar de Jesus, ou ele poderia ser orgulhoso,
dizer: ah, Jesus, eu não sei. Mas Bartimeu disse para ele: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. E Jesus o curou e o fez ver. Jesus, quando chega no paralítico do tanque de Betesda, ele olha para o paralítico e fala: você quer ser curado? E o paralítico começa a se lamuriar e a explicar o porquê que ele não era curado. Na realidade, o paralítico ele tinha uma doença um pouco pior do que a sua paralisia. O paralítico tinha uma doença na alma. O paralítico tinha uma doença chamada rejeição. E ele precisava ser curado dessa doença de rejeição para que a sua doença física fosse curada. Então, quando Jesus observa que o paralítico colocou para fora toda a sua doença interior, Jesus diz para ele que ele foi curado totalmente, interior e exteriormente. E dali ele sai curado, carregando o seu leito e vai embora. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus colocou no seu ministério durante os 3 anos e meio tinha um objetivo. E esse objetivo nem sempre era visto. Esse objetivo nem sempre era conhecido, observado pelos discípulos e pelas pessoas que rodeavam Jesus. Quando a mulher do fluxo de sangue toca Jesus na sua orla, na orla do seu vestido, e dele sai poder, e ela é curada, Jesus para, olha para as pessoas e fala: quem me tocou? E por que Jesus faz isso? Aquela mulher fazia muitos anos que ela era rejeitada, que ninguém tocava nela, que ninguém olhava para ela. Ela era desprezada por causa da sua doença. E aí Jesus chega e expõe ela diante do povo, porque ele faz com que ela assuma que tocou nas vestes de Jesus, e ele faz com que ela apareça, com que ela se levante no meio do povo e as pessoas olhem para ela. E eu imagino que as pessoas devem ter olhado para ela e falado: mas essa não é aquela imunda que anda? Por que ela está no nosso meio? Ela é imunda, ela não pode estar com a gente. E aí Jesus olha para ela e fala: mulher, a tua fé te salvou. Você está curada. E ali todo mundo olha para ela e vê que ela não tinha mais doença, que ela não tinha mais o fluxo de sangue, que ela não era mais imunda. Tudo que Jesus fez, ele fez porque ele conhece o que nós precisamos dentro do nosso coração. Tudo que Jesus faz, ele faz olhando para dentro de nós e vendo aquilo que nós precisamos realmente. Sabe por quê? Porque nós somos muito orgulhosos. Nós não conseguimos chegar e colocar e expor aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Não. Nós não conseguimos permitir ser honestos a ponto de dizer: olha, eu preciso disso, disso e disso, eu sou isso, isso e aquilo. Nós ficamos dando voltas e colocando subterfúgios e colocando desculpas, e não chegamos no final das coisas, nós não chegamos no objetivo final. A gente simplesmente se coloca. Nós queremos ser curados, nós queremos ser tratados, mas nós não queremos admitir a nossa fraqueza. Nós não queremos admitir
o que nós precisamos. E é por isso que o Salmo 139 ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, porque ele nos ensina que não adianta a gente se esconder de Deus, não adianta a gente procurar esconder os nossos sentimentos de Deus, porque ele nos conhece a fundo. Ele nos vê, ele nos conhece de todas as formas e ele sabe aquilo que nós precisamos. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você é, ele sabe o que eu sou. Ele sabe do que nós somos capazes. E é por isso que nós precisamos entrar na presença de Deus e permitir que Deus nos olhe por inteiro, permitir que Deus olhe todas as áreas da nossa vida, permitir que Deus domine, reine e controle todas as áreas da nossa vida, permitir que Ele retire de dentro de nós tudo aquilo que não pertence a Ele, tudo aquilo que desagrada a Ele, tudo aquilo que afronta a Ele. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fazemos de errado e permitir que Jesus cure as nossas feridas, os nossos traumas, as nossas tristezas. Glória a Deus! Pegue de novo o Salmo 139, dê uma sentada em algum lugar quieto, tranquilo. Leia o Salmo 139, meditando nos versículos que você está lendo e vai batendo um papo com Deus. Se você não acredita em Deus, eu te desafio a que você faça isso. E você diga assim: Pai, ou Deus, do jeito que você quiser chamar, você diz assim: eu vou ler esse Salmo 139, fala comigo se o Senhor realmente existe. Se o Senhor realmente existe, fala comigo nessa hora. Toque em mim nesse momento. Eu te desafio, faça esse teste, faça essa prova com Deus. E você vai ver que Deus vai falar com você poderosamente e tremendamente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder, quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse canal é relevante, que o conteúdo dele é bacana e merece ser levado para todas as pessoas. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus cada vez mais. Se você quiser, pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais, para que as pessoas possam ouvir essa palavra, possam entender, possam ver como Deus é maravilhoso e nos conhece. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, onde quer que você esteja, na escola, no trabalho, na faculdade, aonde você estiver. Seja abençoado e, principalmente, seja uma bênção. Faça a diferença na vida de alguém, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Abreijos para você e até o próximo vídeo.